julgando todos os vilões de One Piece. Nesse vídeo eu vou analisar todos os vilões de One Piece e vou ranquear eles em categorias que eu coloquei aqui, que são maldade pura, ótimo, bom, ok, ruim e pra que você existe, que é aquele vilão que é tão ruim que chega até a te ofender de tão ruim que ele é. Eu vou usar como base alguns critérios como história, personalidade, feitos, motivação, design, tudo claro na minha opinião, que não vale lá muita coisa, mas enfim, bora começar. Começando pela Álvida, eu acho que dá pra considerar ela como a primeira vilã realmente de One Piece, e como um primeiro vilão eu acho ela bem qualquer coisa. Ela só tá nesse início pra apanhar pro Luffy, e depois a única mudança que ela tem é que ela fica gostosa. Fora que o poder da Akuma no Mi dela é bem merda e ela aparece bem pouco na história, então eu vou deixar ela no ruim. Continuando pelo Bug, ele é o vilão daquele arco que tem a Vila do Cachorro, e depois ele vira basicamente um anti-herói na história. O Bug nesse início ele é bem chato, ele é muito irritante, mas depois ele vira um personagem legal. As piadas com ele são boas, principalmente em Marineford. É um personagem que tem carisma, eu gosto do design dele também, então eu acho que dá pra colocar no bom. Agora o Kuro, ele é o vilão do arco da Vila do Sop, né, a Vila Sirup. O conflito desse arco é que ele quer roubar a herança que a Kaia tem pra receber, hipnotizando ela com o Django, né? Em questão de design, eu acho o Kuro um vilão bem legal. Ele lembra um pouco o Edward de Mãos de Tesoura, né, com essas garras na mão. As cenas de luta com ele são legais. Só que em personalidade, o Kuro ele é muito qualquer coisa, sabe? Ele é bem esquecível, então eu acho que dá pra deixar no ok. Agora o Don Krieg. Ele é a mesma coisa que o Kuro, em design ele é bem da hora, ele tem aquela armadura que é cheia de arma e tal. Só que em personalidade, dane-se, né? Ele só tá ali pra ser o vilão do arco. Então eu vou colocar ele junto com o Kuro no ok também. Agora o Arlong. Aí sim a gente tá falando de um vilão que é realmente bom. A relação dele com os tritões envolvendo racismo, o ódio dele pelos humanos. Ele é o primeiro vilão de One Piece que tem uma motivação que é realmente interessante. Fora que você sente muito ódio dele por tudo que ele fez na Vila da Nami, escravizando ela, matando a mãe dela e tal. Fora que o design dele também é bem legal. Eu não acho que ele seja um vilão que dê pra colocar no ótimo, até porque ele é um personagem de um arco relativamente curto, mas no bom com certeza ele entra. Bom, o próximo que eu coloquei aqui é o Apple, que ele é o vilão do arco da Ilha de Drum, que é a ilha do Chopper, né? E, cara, pra que você existe? O Apple é aquele tipo de vilão que você vê e fala, que merda é essa? A Akuma no Mi dele é bizarra, ele basicamente come qualquer tipo de coisa e isso deixa ele mais forte. O design dele é horrível, ele é um vilão que não tem nada a ver com o arco, e o pior de tudo é que ele volta a aparecer na história depois. Ele pra mim é o segundo pior vilão de One Piece, ele só perde pra um que vai aparecer mais na frente. Bom, aí a gente tem o primeiro grande arco de One Piece, que é a saga de Alabasta, e que tem como seu principal vilão o Crocodile. E aí o Crocodile vai estrear a categoria de ótimo. A motivação dele não é nada complexa, ele é um vilão que basicamente só quer poder máximo, só que ele é um vilão que tem muito carisma, o design dele é ótimo, ele tem cenas muito marcantes dentro de One Piece, tipo a cena dele perfurando o Luffy no deserto, fora toda a guerra e seca que ele causou em Alabasta. Enfim, é um dos melhores vilões de One Piece. Agora a gente tem o Enel. Essa aqui eu acho que vai ser a parte mais polêmica do vídeo, porque eu não acho o Enel um bom vilão. O quê? Eu acho isso porque se a gente for pegar o arco de Skypiea, toda a história do Noland, do Calgara, o conflito dos Skypians, a Cidade de Ouro, o Enel ele fica meio que avulso a toda essa situação. Ele não tem nenhuma ligação com a história do arco, ele foi meio que colocado só porque a saga precisava ter um vilão. Fora que em personalidade eu não gosto tanto dele, ele não tem o mesmo carisma que tem o Crocodile. Fora que a motivação dele eu também acho bem ok. Acho que os maiores pontos positivos que dá pra falar é que o design dele é bacana e que a Akuma no Mi dele é uma das mais legais de One Piece. Mas como um todo, eu acho ele sinceramente um vilão só ok. Porém, como eu acho que ele é um vilão que vai voltar a aparecer de novo no mangá, eu acho que ele tem potencial pra subir pra bom ou talvez até pra ótimo. Mas por hora eu vou deixar ele só no ok. E agora a gente chega no Foxy, que é sem dúvidas o pior vilão de One Piece. Personagem muito irritante, o design dele é horroroso, o arco também que ele tá envolvido também é muito ruim. Ele é basicamente o Apple, só que muito piorado. Tá, agora a gente chega na saga de Water 7, que tem como vilão Rob Lute, e eu acho ele um caso parecido com o do Enel. Em questão de design e poderes, ele é legal, além disso ele protagoniza uma das melhores lutas de One Piece, que é ele contra o Luffy, só que como personagem ele é bem vazio, ele é basicamente um pau mandado do governo que só quer sangue e tal. Então eu vou colocar no ok também.
Gekko Moria. Ele é o vilão da saga de Thriller Bark e, cara, eu acho que esse é um dos vilões mais irritantes de todo One Piece. Todas as cenas com esse cara são chatas, a risada dele é muito irritante. Ele não passa nenhum tipo de imponência ou sensação de perigo, ele é um vilão que você olha e fala, tá, tanto faz. Fora que o design dele eu também acho muito ruim, só a Akuma no Mi que tem um poder da hora. Eu não gosto nem um pouco desse cara, eu vou deixar ele no ruim. Mano, agora que eu fui ver que eu acabei esquecendo de colocar o Bellamy. Ele é o vilão de Jaya, né, que vem logo antes de Skypiea, ele toma aquele socão icônico do Luffy. Ele também tem uma certa redenção no arco de Dressrosa. Ele é um pouco parecido com o Bug, só que eu não acho que ele seja tão marcante quanto ele, então eu vou colocar no ok. Agora a gente entra em Impel Down, que tem como vilão o Magellan, né, ele é meio que o general do lugar. E não tem muito o que falar sobre ele, mano, ele é o guarda do lugar. O poder dele é muito da hora, né, que é veneno, tem aquela cena que ele vira um monstrão e tal, é da hora. Eu vou deixar ele no ok também, ele é até um pouco parecido com o Rob Lute. E agora nós temos o Akainu, que se a gente for olhar de todos os vilões dessa lista, ele foi o que maior causou dor no Luffy, né? Não dor física, por mais que ele deixe uma cicatriz que tá até hoje nele, mas sim dor mental, já que ele mata o irmão do Luffy, que é o Ace. E ele conseguiu por um tempo destroçar completamente a mente do Luffy, né? Ele basicamente deixou ele maluco. Ou seja, de todos, ele foi o vilão que mais causou dor no protagonista da história. Só isso já faz ele se destacar acima dos demais. Mas fora isso, eu gosto da mentalidade dele, essa coisa de justiça a todo custo, eu acho uma ideia bem da hora pra um vilão. E além disso, os poderes e o design dele também são bem da hora. Então a Akainu eu vou colocar no ótimo junto com o Crocodile. E bom, agora a gente entra no novo mundo de One Piece, e o primeiro vilão dessa nova fase é o Rory Jones, do arco da Ilha dos Tritões. E ele é um dos piores vilões de todo One Piece. Como design, ele é sem graça, qualquer coisa. Ele é basicamente o Arlong, só que sem todas as coisas boas que o Arlong tem. Ele é um vilão completamente vazio e até o mangá admite isso, né? Tem uma hora que um personagem lá fala que o Rory é uma pessoa completamente vazia, que não tem alma e tal. Ou seja, ele foi meio que criado com esse objetivo, né? Então o próprio mangá admite que o vilão é uma merda. Então se o próprio Oda fala isso, quem sou eu pra discordar, né? Seguindo, a gente tem o Caesar, que é o vilão de Punk Hazard, né? Cara, eu acho ele a mesma coisa que o Moria. O personagem é irritante, a risada dele é irritante, todas as cenas com ele são chatas. Depois do arco ele até vira um personagem engraçado, mas mesmo assim ele é um vilão muito ruim. E agora a gente chega no que é pra muitas pessoas o melhor vilão de One Piece, que é o Doflamingo. E eu concordo plenamente com elas, vai lá pra cima, Doflamingo é um vilão incrível. A história do passado dele é incrível, o personagem é muito bem construído. Ele é um vilão que causa uma das maiores atrocidades de One Piece, né? Tudo que ele faz no reino de Dressrosa. O design dele é ótimo, o poder é muito criativo, a personalidade é muito marcante, ele tem várias cenas épicas em One Piece. Como, por exemplo, aquela que ele corta a perna do gigante em Marineford e fala que os vencedores são quem escreve a história. Enfim, é disparado o melhor vilão de One Piece. Bom, agora a gente tem os dois Yonkous, né? A Big Mom e o Kaido. E começando pela Big Mom, o passado dela é um dos melhores flashbacks de One Piece. O final do passado dela é bem assustador, né? Com ela comendo todas as crianças e a mulher que ela estava vivendo. O poder dela é legal, já o design ela é bem feia, mas existe um porquê dela ser assim. O maior problema dela eu acho que, como personalidade, ela é um pouco sem graça. Mas como um todo eu acho ela uma boa vilã. Agora o Kaido é até engraçado, porque comparando ele com a Big Mom, um acerta aonde o outro erra. Em questão de personalidade, poderes e tal, o Kaido é ótimo em todos esses quesitos. Ele passa muita imponência, o design dele é ótimo, o poder dele de dragão é muito legal. Só que como história, o passado dele é muito pouco explorado e às vezes ele é até um pouco raso. Eu acho que é um vilão que devia ter sido mostrado muito mais do passado dele do que só aquilo que foi mostrado em um ano. Mas no geral eu também acho ele um bom vilão. E agora eu deixei o Barba Negra por último porque, dependendo de como One Piece seguir na reta final, eu acho que ele tem potencial para se tornar o melhor vilão de toda a série. Desde a primeira cena em Jaya, ele é muito bem feito, ele é sempre colocado como um oposto do Luffy, de certa forma, já que o Luffy usa os sonhos das pessoas para poder ajudar elas e fazer elas evoluírem, já o Barba Negra usa isso para passar por cima das pessoas. Ele é meio que o causador de toda a guerra de Marineford, né? Ele é um vilão que não tem muita força física, mas usa muito a mente para conseguir fazer as coisas, e isso é bem legal.
Todos os mistérios envolvendo o personagem são muito interessantes, o design dele eu acho da hora. Pra mim, ele e o Doflamingo são os dois melhores vilões de One Piece, com ele tendo potencial pra passar o Doflamingo no final. E bom, assim ficou a tier list. Eu acho que o ponto mais polêmico aqui seria o Enel, mas como eu disse, dependendo de como o One Piece seguir, ele tem potencial pra evoluir pra bom ou pra ótimo, mas por hora eu vou deixar ele no ok. Se você quiser que eu faça outras tier lists, deixa nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal pra poder ver mais opiniões minhas sobre One Piece.